E terceiro, aqueles que estão em busca do maior de todos os milagres. Pastor, que milagre é esse? É o milagre da salvação em Cristo Jesus. Essa é a grande diferença. Você sabe por que algumas pessoas enfraquecem na fé? Porque estão procurando outra coisa senão o verdadeiro e maior de todos os milagres, que é a salvação em Cristo Jesus. Nós precisamos estar com os nossos olhos fitos nisso. Deixe as outras coisas. A gente perde tanto tempo missionário com outras coisas. Às vezes a gente está procurando bênçãos materiais, cura física. Deus dá, eu quero dizer que Deus tem muita cura física para lhe dar. Deus tem milagre para fazer na sua vida. Deus tem maravilhas para fazer acontecer na sua casa. Mas os nossos olhos precisam estar fitos num milagre muito maior, que é a salvação minha e da minha casa. É isso. Olhe para o alvo. Se eu olho para o alvo, prossigo para o alvo, que produz o quê? Salvação, meus irmãos. Eu vou falar uma coisa que eu disse. A quinta coisa. Jesus nos abençoa e cuida de nós na medida de nossas necessidades. Eu acho tão interessante. O que foi que aconteceu quando Jesus terminou de fazer o milagre? Todo mundo comeu ou só algumas pessoas comeram? Todos comeram. Não foi verdade? Todos comeram. Aí o que foi que fez? O que foi que ele mandou fazer? Recolher o quê? Tudo que sobrou. Não se perdeu nada. Essa é a grande maravilha hoje à noite. Eu quero dizer para você, Deus tem bênção na medida certa para a sua vida. Mas por que Deus tem bênção na medida certa para a minha vida, pastor? É porque Deus sabe a necessidade do meu e do seu coração. Oh, coisa boa! É por isso que Deus dá na medida certa. Ele nem dá sobrando, nem dá o quê? Faltando. Deus dá na medida certa. Eu quero encerrar falando sobre 3 tipos de fé que nós vemos nesse texto. Eu falei isso uma quarta-feira aqui para os meninos. E vou repetir para vocês hoje à noite. 3 tipos de fé que existem nesse texto aqui. Qual é o tipo de fé que você tem? Eu queria perguntar qual é o tipo de fé que você tem. Pergunte para a pessoa que está ao seu lado. Qual é o tipo de fé que você tem? Pergunte, Cristóvão, qual é o tipo de fé que você tem? Pergunte para mim, Cristóvão. Certo, obrigado, Cristóvão. Qual é o tipo de fé que você tem? Pergunte de novo para a pessoa. Tantinho, qual é o tipo de fé que você tem? Pode perguntar para mim, Tantinho. Isso, obrigado, Tantinho. Qual é o tipo de fé que você tem? Falar dos 3 tipos de fé que eu acho que existem. 3 principais tipos. Primeiro tipo de fé. Vamos lá para o texto? Versículo 7. Olha lá. Versículo 7. E Filipe respondeu-lhe a Jesus, dizendo: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. O dinheiro aqui, ou denário, que é o termo correto, um denário é um dia de trabalho de um trabalhador. Quanto é uma diária de trabalhador aqui? Quanto é a diária? Quanto é a diária? 30, né? 30 vezes 200 dá 6 mil reais, né? 6 mil reais, é isso? 30 vezes 200, 6 mil. 6 mil reais de pão. Ele está dizendo, 6 mil reais de pão. É muito pão, viu, meu amigo? É pão. Dá um pão na padaria, né? Se você comprar 6 mil reais de pão, não dá para pagar, não dá para alimentar todo mundo. Ô Filipe fraco, né? Ô Filipe fraco. A fé de Filipe era baseada na percepção humana. Era a mesma fé de Tomé. Muitas pessoas têm a fé de Filipe. Não, se não tirar muito dinheiro aqui, a gente não faz essa reforma não, pastor. Deixa eu ver. Com essa notinha fiscal aqui, ainda vem aqui dar uma olhadinha, né? Ele abre ali. Pastor, vai biquinho, né? Já pastor. Não, pastor, meu esposo. Tem jeito não. Aquele, ele diz assim, ó. Ele diz assim, né, aquele pastor, aquele. Então,
Não, pastor, esse menino, só Jesus. Só Jesus mesmo, né? Só Jesus. É a fé de Filipe. É a fé baseada naquilo que toca, naquilo que pega. Se não tocar e não pegar, não acredita, não crê. Filipe comia com Jesus. Filipe viu os milagres de Jesus. Ouvia as histórias todo dia com Jesus. Mas na hora que Jesus disse, vamos alimentar esse pessoal aqui, ele disse, nem que você tenha 6 mil reais, não dá para dar de comer essa turma. Só pão, né? Imagina, né? Não dá para alimentar essa turma com pão. Não dá. É uma fé fraca, raquítica, pobre, miserável, capenga, doente e que contamina os outros. Chega a dar gastura quando você chega perto de uma pessoa que tem esse tipo de fé. Não, eu, hein? Nessa igreja? Não, pastor? Não, dá certo não, meu irmão. É isso, meu irmão. Essa era a fé de Filipe, que apesar de ver os milagres todos os dias, não entendia que a obra do Senhor é uma obra soberana e que está além da nossa compreensão. Mas tem outro tipo de fé. Tem outro tipo de fé. O texto continua e ele diz o seguinte: e um dos seus discípulos, olha lá, verso 8. E um dos seus discípulos, cujo nome era o quê? André, irmão de Simão Pedro, muito bem, André, irmão de Simão Pedro, disse para ele, está aqui o rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Opa, eu vi uma luz, você viu a luz? Você viu a luz? Você olha, André disse, não, tem aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas ele disse, mas o que é isso, né? Mas ele diz assim, olha, mas o que é isso? Para tantos. Esse é o segundo tipo de fé. É o crente que acredita, que crê, já recebeu até bênção na vida, às vezes já foi até curado, recebeu milagres na sua vida, na sua casa. Mas é uma fé baseada nas circunstâncias. Quando a coisa fica difícil, ele corre. Ele acredita enquanto está mais ou menos, enquanto dá para ajeitar. Mas quando o problema é sério, ele enfraquece. É a fé baseada nas circunstâncias. É acreditar que o nosso Deus só resolve algum tipo de situação. Que Ele não é o Deus soberano, Deus sobre todas as coisas, um Deus poderoso, um Deus justo, um Deus santo e um Deus que pode tudo, meus irmãos. Uma fé baseada em circunstâncias lhe ajuda na bonança, mas não lhe ajuda na tempestade. Uma fé baseada nas circunstâncias lhe ajuda quando você está empregado, meu irmão, mas não ajuda quando você está desempregado. Uma fé baseada nas circunstâncias lhe ajuda quando está tudo bem no trabalho, mas quando o chefe lhe perseguir, não lhe ajuda. Uma fé baseada nas circunstâncias lhe ajuda quando você está bem de saúde, mas quando você adoecer, não faz nada por você. Porque ela está baseada em circunstâncias, no momento. Essa é a sua fé? A sua fé é a primeira? Não, né? A sua fé é o segundo tipo de fé? Também não, né? Eu queria falar do terceiro e último tipo de fé. Quem é que conhece, quem é que percebe o terceiro personagem aqui dessa história? Filipe, André, quem outro personagem fora Jesus aqui? Hã? Quem é? Menino. Um rapaz. Um jovem. Um garoto, talvez um adolescente. Esta é a fé mais extraordinária, ou um dos atos de fé mais extraordinários que a Bíblia nos relata, e os crentes passam por esse texto sem se perceber. Aquele menino saiu de casa, a mãe dele deu uma cestinha para ele, talvez, né? Ou um paninho enrolado, e dentro botou o quê? Dentro do pão, botou o quê? Dentro do pano, botou o quê? 5 pães e disse, olha, tu toma cuidado, Zezinho, né? Zezinho, tu toma cuidado, porque a viagem é longa, tu vai lá e tu come metade na ida e metade no caminho da volta, porque senão tu vai passar fome. Então tu não divide com ninguém. Não dê para ninguém, Zezinho, viu? Mas nesse não dê para ninguém, isso mal dá para você. Ele era adolescente, né? Sabe como é que adolescente come, né? Lá em casa eu tenho 2 que sozinho comem uma pizza, todinho, né?
Mas ele foi. Ele pensou, eu bebo água, né? Pão com água incha, né? Está resolvido o problema, né? E ele foi. Quando chegou lá, aí a turma com fome, já tinha gente olhando de banda pro lanche dele. Sabe que peixe cheira, né? Peixe assado, né? Aquele cheiro, tu olhava assim, o que tem aí? Não, nada não, botou embaixo do braço, né? Tipo Bíblia, né? Não, nada não, aqui é outra coisa e tal. E ele foi indo lá e tal. E a turma foi chegando e ele começou a ver o pessoal com fome. Tinha menino com fome já, mulher com fome, criança chorando. Já pensou, criança? Já viu a pior coisa do mundo é criança chorando com fome. Porque não para, né? Não para. É horrível. Aquele choro. E aquele choro gasguito. Tinha gente chorando, né? E o Zezinho lá com o pão e o peixe embaixo do braço, né? E o peixe cheirando. Esquentou, né? Esquentou embaixo do braço. E lá. E aí a turma começou a ficar preocupada. E ele foi se aproximando, talvez chegou mais ou menos perto de onde Jesus estava. E Jesus disse, olha, procura aí, porque tem que arranjar comida. E um dos discípulos sentiu o cheirinho de pão com peixe, né? Disse, menino, o que é que tu tem aí? Ele disse, não, nada. Mas ele vendo aquela situação, vendo aquelas pessoas com fome, as crianças chorando, as mulheres assentadas, muitos homens, e o discípulo André chegou para ele e disse, olha, Jesus está pedindo tudo que você tem para que ele possa alimentar a multidão. André não sabia nem o que estava dizendo, porque ele mesmo não acreditava. Ele disse, olha, Jesus está pedindo o que você tem para alimentar a multidão. E eu fico, imagine só a cena. André, um adulto, aquele adolescente, aquele rapazinho, e a Bíblia diz rapaz, mas era um adolescente, jovenzinho. E toda a comida que ele tinha, porque ele não tinha comido nada não, viu, Giovana? Ele foi, bem que a mãe dele disse que era para comer antes de chegar lá, né? E ele não comeu, guardou para comer lá. E ele chega lá e alguém pede toda a comida que ele tem. E agora? Não tinha mais por que voltar. Se fosse só para Jesus comer junto com os discípulos, né? Os apóstolos. Se fosse só para Jesus comer. E ele entregou tudo que ele tinha. Daquela comida, daquele ato, dependia a própria sobrevivência dele. E ele entregou nas mãos do Senhor.